Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Salmo de número 4. E antes de ler esse texto, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever em nosso canal e a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia conosco, que mergulhando na palavra de Deus. Uma turma maravilhosa que está aqui toda semana, todos os dias, e você também vai fazer parte disso. Vem com a gente, vamos para o Salmo número 4. Eu quero ler com vocês alguns versículos desse Salmo. O primeiro versículo, deixa eu colocar aqui numa versão bem atual, gente, para facilitar a leitura, mas eu vou ler os primeiros versículos, vou pular para os últimos também. Olha o que diz, versículo 1. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Interessante isso, né? Ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estes são os dois primeiros versículos. E sejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Olha que curioso essa convicção de Davi, né? Quando eu clamar ao Senhor, Deus vai responder. Então, cuidado com o que você tenta contra mim. Se eu clamar ao Senhor, ele vai entrar em meu favor. E aí eu quero pular com vocês para o versículo 7, que diz: Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Gente, o contexto no qual o Salmo número 4 é escrito é justamente aquela história onde Davi, ele sofre, digamos, um golpe de estado, por assim dizer, do seu próprio filho, Absalão. Absalão se rebela contra o seu pai Davi. E Davi, ele tinha condições políticas, condições militares de lutar, resistir a esse golpe, né, vamos chamar assim, que Absalão deu. Ele tinha condições plenas de acabar com aquela rebelião e destruir Absalão. Mas por ser filho dele, por ter esse envolvimento sentimental forte de pai e filho, ele prefere fugir para não precisar matar o filho. Tanto é que quem mata Absalão não é Davi. É um servo de Davi que o faz contra a vontade de Davi. Cara, contra a vontade de Davi, ele vai lá, persegue Absalão, mata Absalão. Infelizmente, essa é uma história de uma tragédia familiar muito forte. E existem muitas lições nela. Mas durante esse momento onde Davi está fugindo do seu filho para não enfrentá-lo, para não ter um embate físico com ele, ele escreve o Salmo número 4 e ele fala dessa angústia que ele está vivendo. Não é apenas, gente, uma angústia de cunho político. Note que Davi, em toda a sua história, ele nunca foi apegado ao poder. Ele nunca foi apegado ao trono. Você vê diversos momentos onde Davi ele ora assim, dizendo: Senhor, eu posso perder tudo, só não posso perder a sua presença. Você pode tirar o trono, a coroa, o reino, pode tirar tudo, mas não se afaste de mim o teu espírito. Você vê que quando Absalão ele tenta fazer essa rebelião, Davi foge, Davi não se apega aos poderes políticos dele. Porque o que Davi se importava mais não era a ferramenta, não era o poder, não era a política. Ele se importava com o seu relacionamento com Deus. Embora Davi tivesse erros gravíssimos, assim como eu e você, todos nós temos falhas, mas Davi ele nos ensina até nisso, porque falhando e cometendo erros que nós não imaginaríamos que Davi cometeria se ali não tivesse escrito na Bíblia, se não tivesse escrito na Bíblia e alguém me falasse que Davi cometeu aqueles erros, provavelmente eu ia duvidar. Mas como está escrito na Bíblia, isso mostra a fragilidade que nós temos mesmo quando somos íntimos de Deus, mesmo quando buscamos a Deus verdadeiramente. Só que nesses momentos de falha, a gente precisa clamar a Deus por um perdão sincero, por uma misericórdia sincera, com um arrependimento sincero no coração, porque certamente um coração quebrantado e contrito, o Senhor ele não desprezará. Então, quando Davi está envolto nessa angústia terrível, isso já nos ensina uma coisa aqui, gente. A angústia, toda angústia que a gente vive, se ela for bem enfrentada, se o Espírito Santo de Deus estiver na condução e a gente seguir essa direção dele, essa angústia ela vai nos levar para mais perto de Deus. Olha,
eu literalmente não sei quem ou quantos estão assistindo essa transmissão aqui agora. Mas eu posso garantir que, independente de quem estiver me assistindo, se você já teve experiência com Deus, você vai confirmar o que eu vou dizer. Os momentos de angústia normalmente são as plataformas onde a gente tem as experiências mais profundas com Deus. Se a nossa vida fosse um livro, tivesse ali capítulos angustiantes nesse livro, você perceberia que nesses capítulos angustiantes, o personagem, nós teríamos e temos experiências profundas e marcantes com Deus, justamente nesses piores cenários. Eu não acho com isso, e quero até desconstruir um falso pensamento de que a gente precisa de uma prova para poder buscar Deus. Não. Isso aí é se você for rebelde. Se você for rebelde, de fato, Deus ele vai te colocar em situações de disciplina para você repensar algumas coisas. Mas, embora a gente não precise de uma luta e de uma dificuldade para buscar Deus, é muito belo sobre quando, durante a luta, a gente descobre e sente algumas facetas de Deus que em outros momentos não dá para sentir. Da mesma forma, se você tem um pai, e esse pai ele te ama, ele cuida de você, ele te protege, ele te coloca numa escola, ele te educa, ele te leva para você ter um lazer, um futebol, um cinema, um momento de alegria, você vai amar esse pai. Mas quando você passar por uma angústia muito grande, você vai ver facetas do cuidado desse pai que você não veria em outras situações. Você vai olhar e vai perceber, rapaz, o meu pai me ama mesmo, o meu pai cuida de mim mesmo. E dessa mesma forma, gente, a angústia, ela nos aproxima de Deus. Talvez você está passando por uma angústia, está aqui nesse devocional ouvindo isso agora, dizendo, Thiago, o que eu mais quero é que essa angústia passe. Eu sei o que é sentir isso. Quando nós estamos no meio da angústia, a gente quer que o tempo passe rápido. Inclusive, essa é uma das razões pela qual muitas pessoas que passam por angústias emocionais, elas tendem a ficar mais reclusas, a dormir mais, a ficar num quarto escuro o dia todo. Porque é uma forma, dentre muitas coisas e muitas explicações, é uma forma dela querer que aquele tempo passe logo. Olha, vou dormir porque quem sabe quando acordar um pouquinho de tempo mais passou, eu vou estar mais perto de sair daqui. Bom, essa não é, de fato, a melhor atitude, mas eu quero dizer que eu sei qual é o sentimento e a agonia de querer sair da angústia. Mas se você está vivendo angústia agora, aproveite essa plataforma, aproveite esse momento para se aproximar de Deus. Eu tenho certeza que no meio da angústia você vai ter experiências com Deus tão profundas quanto em nenhuma outra estação da sua vida. Nos momentos de angústia, Deus vai se revelar intimamente e pessoalmente para você, de modo que você sequer imaginava, sequer esperava. E, gente, sentir angústia de modo algum é errado. Na verdade, eu gosto inclusive de uma palavra do pastor e doutor Jonatas Leônio, né, que é um homem de Deus, já muito conhecido por muitas pessoas no Brasil, e um amigo pessoal, o doutor Jonatas, ele fala o seguinte: sentir não é pecado. Pecado é se entregar ao que sente. E, de fato, quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê o próprio Jesus dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Sentir angústia não é pecado. Esses dias eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram e alguém perguntou assim, olha, o que é que você acha sobre depressão? Você acha que tem a ver com pecado, crise de ansiedade, síndrome do pânico? E eu coloquei assim na resposta, eu coloquei assim, olha, a melhor resposta eu vou repostar aqui. Eu recebi vários directs, não dava para postar tudo, mas respostas muito abençoadas. Eu peguei a resposta de uma irmã e colei, né? E claro, obviamente, eu não fiz daquela pergunta um espetáculo. Eu pedi para as pessoas responderem, peguei a melhor resposta, publiquei, mas fui conversar com a pessoa no privado, diretamente. Vem cá, me conta aí o que é que está acontecendo. Como é que você chegou a esse lugar, a essa condição? Quais foram os detalhes da história? A pessoa me contou todos os detalhes. E assim, uma história bastante lamentável, por assim dizer, que levou a pessoa a esse quadro. Inclusive, quando a pessoa começou a desenvolver esse quadro de depressão, de síndrome do pânico, perdão, depressão e síndrome do pânico, a pessoa relatou que a sua liderança espiritual, por assim dizer, falou, olha, eu não tenho nada a ver com isso aí é com você e Deus. Então, a má condução do caso foi piorando a situação. Piorando. Então, quando você vê uma situação má conduzida,
Você pode chegar ao ponto de achar que angústia é fruto de pecado. Por que eu cito Jesus aqui? Sendo que muitos outros personagens também sentiram essa angústia. Para você saber que mesmo sem Jesus ter pecado, ele sentiu angústia. Sentir não é pecado. Pecado é se entregar ao que sente. Quando você se entrega ao que sente, então a emoção passa a ser um Deus na sua vida. Entende? Tem pessoas que passam por uma angústia e vão para o joelho, no quarto de oração, buscar Deus. Tem outras pessoas que passam por angústia, pegam uma arma e saem fazendo besteira por aí. Olha como é diferente você sentir e você se entregar ao que sente, compreende? Então, quando a angústia assaltar o teu coração, porque ela vem muitas vezes, a gente não consegue controlar ela vindo. Se a gente pudesse controlar, oh meu Deus, imagine, ninguém ia sentir angústia na vida. Mas ela vem, a gente não controla. Porém, a gente precisa saber, perdão, gente. A gente precisa saber que durante esse momento de angústia, primeiro, a gente não pode se entregar a essa angústia. Segundo, a gente tem um Deus que nos acompanha mesmo no meio dessa angústia. E nesse Salmo número 4, para a gente encerrar esse devocional, rapaz, que luta hoje a voz, viu? Mas Deus é bom. Nesse Salmo número 4, para a gente fechar o devocional, você percebe que Davi, ele, nesse contexto bizarro do filho querer tomar o reino dele, do filho querer destruir ele. Para quem não leu essa história ainda, Absalão ele chega ao ponto de fazer uma orgia pública, literalmente. Não é forma de falar, não, é literalmente. Ele pega todas as concubinas do reino e ele passa a ter relação com todas aquelas concubinas na frente de todo mundo. Que naquela cultura era uma simbologia de que agora ele mandava no pedaço. Então ele faz atrocidades com o pai dele, com o nome do pai dele. Mas diante de todo esse drama, diante de toda essa angústia que Davi está passando, ele fala assim, ó, o Senhor, ele me concede um nível de alegria acima do que aqueles que estão colhendo trigo, acima daqueles que estão colhendo vinho. E essa associação poética com o trigo, com o vinho, com a plantação, com a colheita, fala sobre a riqueza daquele tempo. Naquele tempo não existia real, não existia dólar, não existia euro. Naquele tempo a riqueza era baseado em elementos naturais, principalmente elementos de sustento, de manutenção diária, como trigo, como vinho, que dava o sustento para a pessoa comer, beber, se alimentar, vender e auferir outros produtos também. Então, basicamente, é Davi nesse momento de angústia. Se Davi estivesse aqui agora, no Brasil, século 21, escrevendo esse salmo, ele ia dizer assim, ó, mesmo diante disso, o Senhor Deus me dá um nível de alegria maior do que aquele que ganha na loteria. O Senhor Deus me dá um nível de alegria maior do que um trabalhador recebendo seu salário no dia 5. Me dá um nível de alegria maior do que o maior nível que você imaginar. Sabe por quê? A satisfação que Deus nos dá no coração, o sustento de vida que Deus nos dá no coração, ele independe das circunstâncias da vida. Com isso. Não quero dizer que todo dia da vida você vai estar triste, perdão, você vai estar feliz. Não existe isso. Não existe você estar feliz todos os dias. Isso não é humano, isso não é esperado. Nem Deus espera isso de você. Não coloque sobre você expectativas que nem Deus tem, tá? Mas é importante que esses momentos de angústia, nesses dias difíceis, você saiba que Deus vai te fortalecer para você passar por eles. Deus vai te fortalecer para que você não se entregue a esses sentimentos. Entende? Tem sentimentos que são tão profundos que muitas pessoas sentem vontade de fazer besteira, por assim dizer, com sua vida, com a vida do outro, em piorar a situação. Tiago, não aguento mais, vou dar um fim. Calma, segura. Porque Deus está contigo para te fazer suportar esses momentos. Tem uma frase que é muito linda do Marcos Almeida, né, que cantava no Palavra Antiga. Eu não lembro se era uma canção ainda quando ele estava com essa banda ou já com a sua carreira solo, mas ele fala assim, toda dor é por enquanto. Essa frase é fantástica, é fenomenal. É uma das frases que eu olho assim e falo, olha, se a Bíblia fosse escrita no tempo de hoje, acho que essa frase aqui entraria como um salmo. Toda dor é por enquanto. Nós temos a convicção, a consciência em Deus de que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. De que um dia Ele curará toda dor. Mas eu sempre faço questão de ressaltar. O Evangelho não é apenas a promessa de um futuro de esperança. O Evangelho é uma redenção para os dias atuais. Você pode viver nesse mundo de caos, de loucura, passando as piores provações, e ainda assim
ter força, renovo e ânimo para lidar com essas situações da vida. Tiago, é impossível, porque você está pensando com a mente carnal. Mas quando o Espírito Santo de Deus está sobre você, mesmo diante da angústia, aquilo que era para te matar te fortalece. A cova do leão matou Daniel, fortaleceu ele. José na cisterna matou José, fortaleceu ele. Davi diante do gigante matou ele ou fortaleceu ele. Elias na frente dos 400 profetas de Baal destruiu ele ou fortaleceu ele. Entende? Essas situações de muita angústia, de peso emocional profundo, são plataformas onde Deus tem experiências conosco no nível que a gente não consegue ter em outros momentos. E para encerrar, eu quero falar sobre um erro muito grande que muitos cristãos cometem. Muitos cometem, na verdade, sendo cristãos ou não. Mas eu vejo uma incidência forte nos cristãos nisso, que é uma má interpretação de como lidar com as emoções. Às vezes a gente, no afã de querer lidar com aquela emoção, de resolvê-la, a gente tenta reprimi-la. Mas reprimir não é bem o que Deus está nos conduzindo a fazer, sabe? Uma coisa, por exemplo, é você ter uma prova importante amanhã, e aí você receber uma má notícia hoje. Você pensa, olha, eu tenho realmente uma prova muito importante para amanhã. Essa prova vai definir a minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida X. E eu preciso muito fazer essa prova. Então, eu vou escantear um pouco esse acontecimento, vou até fingir que não aconteceu. Eu preciso focar na prova. Depois de amanhã eu resolvo. Essa é até sabedoria, inteligência. É você escantear um pouco. Peraí, não tenho tempo para lidar com isso agora. Deixa eu resolver isso aqui. Deixa eu fazer minha prova. Deixa eu vencer meu desafio. Mas outra coisa é você reprimir para sempre. É você estar sempre querendo varrer a sujeira para debaixo do tapete. Sabe o que acontece quando você está constantemente varrendo a sujeira para debaixo do tapete? Uma hora não vai ter mais tapete para você varrer sujeira. E aí quando você levantar o tapete, a sujeira vai estar toda ali, né? Se você estiver limpando uma casa, aí as janelas estão abertas e passa muito vento na casa. Aí você pensa, nossa, se eu não pegar essa sujeira aqui agora, o vento vai espalhar tudo. Deixa eu colocar aqui o tapete em cima, que é para dar tempo de eu ir na cozinha, pegar pá de lixo para poder catar. Aí você colocou ali debaixo do tapete temporariamente para aquilo não espalhar. Outra coisa é, todo dia você bota debaixo do tapete e não limpa. Todo dia debaixo do tapete, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Querido, vai chegar uma hora que isso aí vai estourar de vez. Então, a ideia de Deus não é a gente reprimir o sentimento. A ideia de Deus é a gente redimir o sentimento. Sabe como que eu faço para redimir esse sentimento que está aqui no meu coração? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Como que eu faço para redimir esse sentimento que está aqui no meu coração? Você vai pregar para o teu sentimento. Você vai dizer para ele o que Deus diz sobre você. Você vai declarar para o teu coração o que Deus fala sobre você na palavra. Tem um salmo que o próprio Davi diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque estás contrita dentro de mim. Confia em Deus, espera nele, por sua salvação eu o louvarei. Note que essa fala de Davi não é para Deus. Davi fez uma oração que não era para Deus. Tiago, como assim, Tiago? Está na Bíblia. Essa declaração, esse salmo, essa oração de Davi, ela não é para Deus. É uma pregação para o próprio sentimento dele. É Davi dizendo: minha alma, meu sentimento, confie em Deus. Espere nele. Por sua salvação eu ainda o louvarei. Legal, o que é que vai acontecer com sua vida se você ficar constantemente declarando maldição para você? E o que é que vai acontecer se você declarar a palavra de Deus para o teu sentimento? Entende? Por que a gente acredita no poder do mal e não acredita no poder de Deus? Prega para o teu sentimento. Prega para o teu coração. Mostra para as tuas emoções, mostra para o que você está sentindo quem é o teu Deus. E isso vai redimir o teu coração. Isso não te isenta de angústias, isso não te isenta de dores, mas te ajuda a lidar com ela da maneira necessária
para que durante esse sentimento de angústia, para que durante esse capítulo difícil, esse inverno da sua vida, você tenha uma experiência profunda com Deus. E eu te digo, você não vai se arrepender de colocar isso em prática. Amém? Vamos orar juntos, gente? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, por essa direção. Eu clamo, Senhor, para que o teu Santo Espírito traga o entendimento necessário para cada um dos que ouviram essa mensagem. Eu digo que é impossível humanamente que cada um lembre de todo o devocional, de todas as palavras, de cada vírgula que eu falei. Mas eu sei que cada um sai daqui com um sentimento. Senhor, eu te peço, Pai, que esse sentimento que fica no coração, essa lição que fica na mente, que ela seja uma matéria-prima para o seu trabalhar em cada vida. Que o Senhor sopre em cada mente, em cada coração, a tua vontade a partir dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém, gente. Estamos juntos. Deixa um like aqui nesse vídeo, comenta qual foi a parte que você mais aprendeu nele. E para você que está aqui pela primeira vez no canal, se inscreve nele e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. No comentário fixado aqui dessa transmissão, tem uma surpresinha para você lá. Se você é novo aqui daqui pela primeira vez, vai lá no comentário fixado, clica no link que você vai gostar demais do que está preparado para você, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.